essa é a nossa última aula sobre os conjuntos numéricos. Os discípulos de Pitágoras, que são chamados os pitagóricos, eles descobriram que a medida do comprimento da diagonal de um quadrado de lado unitário não podia ser expressa por um número racional. Temos aí na figura, o quadrado de lado L, com sua diagonal representada por L raiz de 2. Então, para expressar medidas como essa, foi necessário criar outro conjunto de números, que foram os conjuntos dos números irracionais, que significa não racionais. Então, quando representamos, através do diagrama, o conjunto dos números irracionais, ele fica separadamente do conjunto dos números racionais, pois não tem nenhum elemento, nenhum número em comum. Então, o conjunto dos números naturais, eles está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais, e ao lado, separado, sem fazer parte do conjunto dos números racionais, está o conjunto dos números irracionais. Temos aqui dois exemplos de números, o 357 dividido por 999, esse número dá 0,357. 357 é reticência infinito. Esse número tem o 3 e o 57 com um período que está se repetindo. Então, podemos dizer que é uma dízima periódica, portanto, é um número racional. Já a raiz quadrada de 3, que é 1,732050807568877 e reticência, não tem um período. Então, não tem nenhum algarismo que está se repetindo constantemente. Então, pelo fato de não ter período, não ser uma dízima periódica, ela não é um número racional. Então, para representar a raiz quadrada de 3, representamos o conjunto dos números irracionais. Outros exemplos de números irracionais é a raiz quadrada de 10 dividido por 4, que dá 0,7905694, reticência. A raiz quadrada de 2, a menos raiz quadrada de 5 e o número π. São exemplos de números irracionais. Então, os números que não podem ser escritos de forma fracionária formam conjuntos dos números irracionais. E a junção dos conjuntos dos números racionais com os números irracionais forma o conjunto dos números reais, que engloba todos esses números. Então, o conjunto racional está contido nos números reais e o conjunto dos números irracionais também está contido no conjunto dos números reais. Vamos para uma questão. Verifique a cada afirmativa se é verdadeira ou falsa. Então, a primeira, o número 0,222, reticência, não pertence a quê? Então, vamos observar esse número. É uma dízima periódica porque tem um 2 com um período se repetindo. Já que é uma dízima periódica, portanto, é um número racional. A alternativa está dizendo que não pertence a quê? Que não pertence aos números racionais. Então, essa afirmativa é falsa. A segunda, o número raiz de 5 não pertence a i. Não pertence aos números irracionais. Também é falsa. A raiz de 5 é um número irracional, como a raiz de 2, a raiz de 3. A terceira, os números 6 e 1,8 pertencem a quê? O número 6 é um número natural, é um número inteiro, então pertence a que sim, e o número 1,8 não é dízimo periódico, é um número decimal que pode ser transformado representado por meio de uma fração. Então, como 180 dividido por 100, então pode ser sim um número racional. Então, a afirmativa está correta, verdadeira. A quarta, todo número inteiro também é um número racional. Sim, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Então, a afirmativa verdadeira. Então, temos as duas primeiras falsas e as duas segundas verdadeiras. Então, a resposta correta é a letra A. Então, finalizamos a nossa aula de conjuntos numéricos. Então, um grande abraço e até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.